Bono. Não, é porque eu raramente não faltava, professor. Às vezes acho que ela se acaba não dando presença, às vezes acaba ficando sem internet e tudo mais. Mas passou, graças a Deus. Que bom. Na verdade, o que eu vejo, eu já coloco presença, né? A pessoa entrou na sala, já dou presença. Mas geralmente quem está trabalhando não reprova por falta. Muito difícil. É só entregar a declaração lá, fazer o pedido de abono, que eles sempre abonam as faltas. Muito bem. Vamos passar aí. Hoje eu vou pegar leve, porque a nossa primeira aula aí ia mais para mostrar para vocês o que, que a gente vai ver, porque como é bastante conteúdo, a partir de semana que vem vai ser pesado, tá? Como é uma disciplina de 80 horas e a gente só tem 3 aulas na semana, deveríamos ter 5, né? Mas é aqueles 40% que dizem que o MEC permite, né? De fazer EAD. Então, para a gente dar conta aí de todo o conteúdo, eu vou estar passando em aula e vai ter os trabalhinhos semanais aí para suprir a nossa ementa e assim conseguir fechar todo o conteúdo para vocês não saírem prejudicados. Tá joia? O Kesley chegou também. Tem que compartilhar com vocês os slides aqui. E aí a gente conversa um pouquinho e aí já ficamos tranquilos. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Aí também, como eu sempre falo, né? Qualquer pergunta que vocês tenham, podem perguntar à vontade. O que eu souber responder, eu respondo. O que eu não souber, eu busco resposta, tá? E assim a gente vai. Vamos lá. Muito bem. Então, a disciplina de usinagem dos materiais. Tem alguém aí que trabalha com usinagem? Da turma? Forno, fresa, laina? Nada? Ninguém trabalha com usinagem? Milagre, gente. Geralmente tem alguém que trabalha com usinagem. Eu não, professor. Então, Eu tá, é, então. eu é marreta, maçarico, Ah, lixadeira. é, é uma forma de Uma usinagem usinagem. mais bruta, né, Ju? É uma usinagem que a gente chama de usinagem com geometria não definida. Que utiliza lá o esmeril, por exemplo, que é a ferramenta de usinagem ao rebolo. Também está usinando. Tudo que se tira material está gerando ali cavaco, está tirando um pedaço de metal de uma peça. É a usinagem. Então, beleza. Então, já que praticamente ninguém aí mexe com máquina e arrancar cavaco e usinagem, todo mundo vai aprender junto. Olha só o tamanho da nossa ementa. Eu até coloquei alguns tópicos um do lado do outro, assim, os que são semelhantes para caber tudo dentro do slide, né? Então, a gente começa aí vendo os processos de usinagem, tá? Falando rapidamente aí a definição, classificação e os princípios deles. Aí os movimentos, né? Rotação, a gente vai estar vendo grandezas nos processos de corte, geometria da cunha de corte, cunha, o canto, cume, gume, tem vários nomes aí, a gente vai estar vendo. Mecanismos de formação de cavacos, forças e potências de corte, ferramentas de corte, isso aqui,
deveria ter uma disciplina só de ferramentas de corte, a quantidade de ferramentas que tem. Tem toda a questão também de falhas das ferramentas de corte, os mecanismos de desgaste das ferramentas, a vida da ferramenta. Tem muito trabalho aí de final de curso e estuda a vida da ferramenta, o quanto que ela vai durar até você ter que afiar ou ter que trocar, né? A análise das condições econômicas de usinagem, né? Qual que seria o melhor parâmetro, a melhor condição de usinagem, onde você vai ter menor tempo, mas preservando a tua ferramenta, gerando um bom acabamento, diminuindo, em geral, os teus custos, né? Mas mantendo uma boa qualidade de trabalho. Seleção dos parâmetros de usinagem, a rugosidade, como a gente vai ver, né? Como que é ali a superfície, como que ela tem que ficar, se ela tem que ficar lisinha, se ela tem que ficar mais áspera, né? Velocidade de corte, muito importante. Cada material que você vai estar usinando exige uma velocidade de corte. O processo, se ele é de retirada, desbaste de material, uma retirada inicial, ou se é acabamento, também muda a velocidade de corte, muda a rotação, tá? Muda o avanço, profundidade de corte. Tem um catatal de parâmetro aí, é bastante informação, tá? Custos de operação, a gente aprende a calcular ali para ter mais ou menos uma ideia quanto vai custar, né, a usinagem de uma peça e tal. Fluidos de corte, como que classifica eles, como que seleciona o melhor fluido para o teu trabalho. Tem trabalhos de usinagem que não se utiliza fluido de corte. Dependendo da máquina que você vai utilizar para usinar, você pode usar o fluido ou não, né? Processos de... opa, pulei uma. Furação, né? Cinemática dos processos de furação. Como que funciona, se precisa refrigeração ou não. Dependendo do tipo da ferramenta, você tem que recolher a ferramenta para tirar o cavaco, que senão vai quebrar. Tem bastante informação também. Processos de retificação, né? A retífica de uma peça, como que você vai selecionar o rebolo que você vai utilizar, tá? Tem vários processos, tem retífica cilíndrica, tem retífica, me fugiu o nome. Tá, fica, não é a cilíndrica, fugiu a palavra. Não chegar esse assunto, eu me lembro. Parâmetros dos processos, né? Tudo que está envolvido também. Então, em geral, aí o que a gente vai estar vendo é isso. Para ajudar vocês, ó, a bibliografia. Tem o Diniz, o Ferrarese e o Machado, que falam aí da tecnologia, fundamentos, teoria de usinagem dos materiais, né? Ferrarese aqui é mais focado para metais, mas a gente também pode utilizar usinagem de polímeros, tem outros materiais, tá? E como complementar, está aqui o Stemmer, que a gente fala Stemmer 1 e Stemmer 2, tá? Ferramentas de corte. Esses dois livrinhos aqui, para quem trabalha com usinagem, é legal carregar eles embaixo do braço, tá? Eles falam tudo da ferramenta, tudo, tudo, tudo. Desde planos de ferramenta, ângulos de ferramenta, os gumes, cada formato de gume gera um tipo de cavaco, se a ferramenta é revestida ou não, se ela tem só um gume de corte, ou ela pode ter 3, pode ter 4, pode ser uma ferramenta com vários gumes de corte. Então, são dois livros bem importantes, tá? Aqui, apesar do ano aqui ser de 1993, eu nem sei qual a edição tal, os livros atuais, mas o sumo é sempre o mesmo, então vocês conseguem encontrar esses livros aí com uma facilidade razoável, né? São livros bem completos de ferramentas de corte, tá? E estou falando de livros de teoria mesmo, não aqueles livros que a gente começa a folhar assim, ver as ferramentas coloridas, bonitinha ali para comprar, né? Aqueles famosos livros dos fornecedores, né? Sandvig, aí tem outras marcas aí de ferramentas, então não é esses livros aí, são livros de teoria mesmo e falam todos os detalhes, tá? De ferramentas. Se algum de vocês, não sei, for trabalhar, pensa em trabalhar com TCC focada nessa parte experimental, assim,
e for utilizar usinagem, são livros bem interessantes aí para utilizar como referência, tá? O que mais? Avaliações, que vocês já conhecem aí de cor salteado, né? Os 3 grupos de porcentagens. Lembrando, atividades semanais, gente, 3 pontos na média, hein? Não deixem de fazer, muito importante. Aí, avaliação, provavelmente vai ser 2 avaliações escritas, tá? Eu vou ver trabalhos, também tem a questão que vocês estão... Apesar de que o 8º período não mexe diretamente com o TCC, né? Vai começar lá no 9º, então vocês não vão estar assim tão atribulados depois, eu espero que não. Aí vocês conseguem estar, a gente pode ver algum trabalho, alguma coisa legal aí para estar fazendo. A minha avaliação, como eu comentei, né, na outra disciplina, eu sigo o mesmo exemplo, listas de exercícios, estão acostumados comigo, as avaliações, as provas, né, também trabalhos podem ser inclusos, aonde a gente soma, né, as notas aí do primeiro e segundo bimestre e divide por 2. Se deu acima de 6, 6 é 10, tá passado, né? Eu deixei 2 datas previstas aqui, aquele mesmo esquema, né? Vai depender do calendário final aí, que eu ainda não tenho acesso. Se vai alterar ou não, seria um dia para frente, não tenho certeza, por isso que está em vermelho, tá? Só para se programar, a princípio serão esses 2 dias, mas eu vou estar sempre avisando vocês quando vai chegando mais próximo, tá? Deixei aqui embaixo o EPIC, nos dias 27, 28 e 29, quarta, quinta e sexta. Não vai estar atrapalhando esta disciplina, tá? A nossa aula é na segunda, então o EPIC não vai nos atrapalhar em questão de horários, conteúdos, né? Pessoal, alguma pergunta? Fico tagarelando aqui, vocês não falam nada? Por mim não, professora. Tranquilo. Eu também, da minha Joia. parte, nada, professor. Tranquilo. Maravilha. Então, a disciplina, como vocês viram, é bastante coisa, tá? Eu vou mostrar aqui agora, eu montei, eu ainda vou melhorar isso daqui, vou pegar uns tópicos mais para deixar mais acessível o conteúdo para gente. Pra gente não, né? Mais para vocês, para facilitar o aprendizado, porque tem bastante conteúdo. Tem uns livros, eu não sei se tem isso na biblioteca da FATEB, eu tenho que verificar, que são livros que falam, assim, acho que é a usinagem 1, 2, 3, Fundamentos da Usinagem, se não me engano, que são livros do Telecurso 2000. Então, são bem legais, assim, bem didáticos. Tá? Eu vou encontrar isso, se eu conseguir, eu passo para vocês ver, tem link de vídeo no YouTube. Então, às vezes é bem didático, assim, para aprender, ver de uma outra, por um outro ângulo, né? Deixa eu colocar aqui, essa parte não é necessária, né? Não temos nada presencial até o momento. Vou compartilhar com vocês aqui. Compartilhar. Já estava aparecendo o Word, não, né? Acho que não. Ó, aqui tem mais ou menos, eu dividi entre os dias de aula, mas eu vou melhorar isso daí, vou mudar, às vezes jogar alguma coisa para cima, mais para frente, independente, né? Isso aí eu vou arrumando depois conforme a didática aí para vocês aprenderem. Mas só para vocês terem uma ideia do que a gente vai estar vendo, tá? Então, inicia aí com os processos de fabricação, usinagem, vai ver torneamento e fresamento, que são os principais, tá? Tem plana, tem outros elementos, tem parafusadeira, tem furadeira, daí entra a questão da furação, tem dentro da gama de ferramentas, tem ferramenta para fazer rosca, ferramenta para fazer mergulho, que chama na peça. A gente vai ver um pouco de tudo,
tá? Usinagem. Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz tecnologia, eu tinha um módulo de usinagem onde eu fazia 8 disciplinas, todas de usinagem. Então é conteúdo pra caramba, tá? Eu vou tentar resumir aí 8 disciplinas em uma. Espero que eu consiga. Aí entra ali mandrilamento, a gente vê alguma coisa, movimentos, os cálculos, velocidade, corte, avanço, tempo, como que calcula, alguns conceitos auxiliares, né, superfícies sobre a peça, as grandezas de avanço, penetração, de corte, grandezas de corte em geral, da cunha aqui, que seria o gume, né, ângulos e planos de ferramentas, geometria das ferramentas, mecanismos de formação de cavaco, que estava lá na nossa ementa, aí entra os tipos de cavaco, classificação deles, fatores que influenciam, né? Se você faz usinagem a seco, o cavaco sai de um jeito, se faz usinagem com refrigeração, ele sai de outro jeito. Então, tem vários fatores que influenciam aí a formação de cavacos, forças de usinagem, potências, dimensionamento das máquinas operatrizes, aí tem o recesso, né? Ferramentas aí continua, né? Materiais que são utilizados para fabricar ferramenta de metal duro, ferramenta de cerâmica, ferramenta de aço, ferramenta, nossa, tem muita coisa. Processos de fabricação, né? Como que elas são feitas, se é usinada, se é por metalurgia do pó, falhas das ferramentas, os tipos de falha, como que elas desgastam, deixa eu ver o que mais, vida da ferramenta, ó, tem algumas coisas aqui que estão repetidas, ó, mecanismo de desgaste, então eu estou alterando ainda. Aí tem a avaliação, primeiro, no dia 27. Não se preocupem com a quantidade de conteúdo, tá? Lembrando, fazendo a lista de exercícios, vocês estão estudando para avaliação. Então, eu não vou cobrar na avaliação nada do que não tem na lista. E, obviamente, a nossa lista é feita em cima das aulas. Então, vou estar pedindo aí os principais pontos. Daí aqui as condições econômicas da usinagem, né? Influência dos parâmetros, seleção dos parâmetros da usinagem. Quanto que eu vou usar de profundidade de corte, de avanço, rotação, quanto que eu vou usar, né? Velocidade de corte, penetração de corte, quanto que a minha ferramenta vai entrar na peça, né? Não posso carcar a força ali que quebra a ferramenta já na primeira encostada. Então, tem que ter essa noção também, muito importante. Aqui está em azul, porque não é uma data exata ainda estamos aguardando aí o calendário dos professores aí, né, com as datas corretas. Mas a princípio, né, o primeiro bimestre finaliza no dia 6/10. Então, por isso que eu falei, a nossa avaliação pode ser no dia 27 ou no dia 4, tá? Mas eu aviso vocês se tiver alguma alteração. Dia 11 de outubro vai ser recesso. Aí tem aqui a parte da rugosidade, né? A gente vai ver os parâmetros RA, RT e RZ. Tem um gráficozinho, dá para ver bem a diferença entre eles, tá? A influência da rugosidade nas operações. Claro que rugosidade é uma coisa importante quando se fala de acabamento, né? Quando você vai encaixar uma peça na outra, se você tiver rugosidade muito elevada, o encaixe fica cheio de falhas, provoca desgaste, não dá, né? Então, é importante também manter uma boa qualidade final. Influência dos parâmetros, né, de usinagem que vão estar alterando a rugosidade. Aí, custos, fluidos de corte, seleção, influência dos fluidos, cinemática e variáveis dos processos de furação, cálculos das condições, seleção de parâmetros, mais um recesso. O recesso é aniquilar as pernas, tudo bem. Aí a gente vai chegar à parte lá que entra os rebolos, né? Usinagem com geometria não definida, processo de retificação, cinemática, variáveis, rebolos,
como que eu vou selecionar o rebolo, se ele tem que ser com uma granulometria mais fina, mais grossa. Aí aqui tem algumas coisas, eu não sei se vou utilizar aqui seminário. Acho que usinagem não entra muito legal a questão de seminários, mas pelo que o outro professor utilizou lá, entra. Pessoal, tem uma coisa, não tem na nossa ementa, mas eu quero ver se eu passo para vocês, nem que seja na forma de um trabalho, uma coisa, que são processos especiais de usinagem. E entra eletroerosão. Já ouviram falar em eletroerosão? Alguém? Ninguém ouviu falar em eletroerosão? Eu não, professor. Muito interessante. Vocês vão gostar, é bem legal. Tem eletroerosão a fio, eletroerosão por penetração. Dá para montar aí uma aulinha com os processos especiais de usinagem. Então, tem outros processos também, eu quero ver se eu passo isso para vocês, que também eu tinha disciplina de usinagem com geometria definida, usinagem com geometria não definida, processos especiais de usinagem, daí tinha uma disciplina só com prática de usinagem. Só que assim, né, a gente era tecnólogo, então tinha um pouco mais prática do que engenharia, né? E tinham lá, acho que 12 ou 15 tornos mecânicos. Então, a gente tinha os grupos, né, de alunos para ir fazer as aulas práticas, né. Infelizmente, não é o caso da FATEB, gente, não tem tudo isso de máquinas para colocar vocês, mas eu vou ver se eu consigo encaixar aí uma visita, né, ao laboratório, a gente vê alguma coisa, para vocês identificarem de usinagem, o que pode ser feito. Eu vou pensar em alguma coisa legal aí, para a gente ver um pouquinho na prática, né? Tentar. E com certeza isso vai ser mais para o final, tá? Da disciplina, porque eu acho mais interessante você ver a prática quando você já conhece a teoria, né? Você não ficar, nossa, o que é isso? Para que serve isso aqui? Não, vocês já vão saber o que é, tá? Acho mais interessante. E em último caso também, se não conseguir, não tiver muita coisa lá, a gente marca uma aula presencial especial, né? Até porque vocês já vão estar acostumados aí com o projeto integrador, vocês já vão estar indo presencial, acredito eu, não sei ainda se foi definido alguma coisa. A gente marca, eu levo algumas coisas de usinagem, pelo menos as ferramentas, né? Para vocês terem uma ideia aí da gama de ferramentas que tem. Posso ver com meu pai alguma coisa lá também. A gente pode estar brincando nesse sentido aí para ver um pouquinho na prática, tá? Pessoal, alguma pergunta? Estão calados hoje? Alguém tem alguma pergunta da disciplina? A questão do presencial do projeto integrador, eu pedi para a professora Kelly ver sobre essa questão do híbrido, né? De quem não quer ir no presencial e tal. Ela disse que iam conversar isso em reunião hoje, então ainda não tenho essa resposta, tá? Mas assim que eu tiver, eu Professora, aviso vocês. Diga, Flávia. você comentou sobre o projeto integrador. Eu estava conversando hoje com um colega do oitavo período de engenharia civil. Ele falou que a matéria do projeto integrador deles foi cancelada. Você sabe alguma Cancelado. coisa? Pois é, achei estranho também. Ele falou que foi cancelada a matéria. Eu fiquei pensando, eu falei, ué, mas por que será? Eu não entendi. Não quis perguntar muito, mas. Eu também não entendi. Esse semestre eu não estou dando aula nenhuma para civil, Ah, sim. certo? Então deve ser isso. Ele comentou sobre isso, né, das aulas presenciais e virtuais. Daí ele falou que eu não entendi o que ele falou que tinha sido a decisão deles. Daí ele pegou e falou que foi cancelada a matéria. Eu falei, ué, que estranho. Mas então se não é você que tá dando aula, deve ser alguma coisa, não sei. O professor Marcel. Às vezes, se eu não me engano, eu não sei qual das turmas que tinha só 6 alunos. Não sei. Ah, só se Sei for dizer. isso, então. Aí ele falou, daí eu não Pode. entendi. Eu sei que o oitavo período de produção pediu para fazer virtual.
Não quiseram fazer presencial. Aí de química, acho que parece que também, não sei. Estranho. Mas deve ser, não sei, precisava de algum BO, então. Por essa quantia de alunos, porque a turma já era pequena mesmo. Uhum. Eles devem- É, de certo deixaram para outro semestre, alguma coisa. Não sei. Para mim foi novidade. Eu descobri o porquê, depois eu te conto. Maravilha. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? César, Glaucio, Hermano, Kesley, Luiz Gustavo, Murilo, Vitor, pessoal que fala pouco aí. Tá Da minha parte não, tranquilo? professora. Tudo bem. Pelo professor. Tá jóia. Tranquilo também. Aqui também, tranquilo. Aí o povo, gostei. Então, beleza, gente. Tranquilo também. Vocês viram, então, né? Então tá jóia. Vocês viram aí que a disciplina é pesadinha, tá? Tem bastante conteúdo. O que eu consegui de material, vou estar trazendo para aula, tá? Porque eu tive usinagem até perder a vista, mas eu trago para vocês o que eu puder aí para melhorar o entendimento, tá joia? Então, hoje aí eu vou liberar vocês mais cedo e segunda-feira a gente pega para valer. Combinado? Combinado. Combinado, Tá professor. beleza? Viu? Eu tava esperando que você ia Diga, Antônio. entrar nos tópicos específicos da matéria. Me responde uma coisa. Usinagem vai ser só retirada de material? É isso aqui? Você vai falar só sobre retirada de material? Adição, conformação, nada. Só retirada. Ok. Conformação é outra disciplina. Tá. Positivo, Conformação é no professor. sexto período. Não, sim, Não é teve que eu faço. conformação, Antônio? Sim, sim, eu achei que ia ter um adicional, uma sequência. Mas é o seguinte, o foco vai ser só em desbaste, retirada e desbaste do material, né? Sim. Ok. Usinar é gerar cavaco. Fazer limalhas. Não, beleza, professor, a gente aguarda. Por mim, tranquilo, então. Quem que deu conformação para vocês? Professor Marcel, com formação mecânica. Ele Vocês deu engenharia dos materiais tiveram também? parte de prensa, Oi? estampagem. Isso, Vocês todos os tiveram a parte de processos. prensa, estampagem, conformação a Laminação. quente, conformação a frio. Não, Legal. foi uma boa matéria, eu gostei demais. Os módulos, quando eu fiz, a tecnologia que eu fiz era em processos de fabricação mecânica. Então, era mecânica pura. Tinha um módulo que era de usinagem, um módulo de conformação, que entrava toda essa parte de conformação em soldagem junto, e tinha um módulo de fundição, que entrava as disciplinas de metalurgia do pó, a própria projetos de fundição, processos de fundição, eram os Professora, nomes das disciplinas. assim, Ah, na minha visão, é um processo de produção produtivo, usinagem não se encaixa muito, né? Porque você vai trabalhar com uma peça única, né? Acabamento, você vai retirar material, na verdade, vai ter perda, né? O certo mesmo em um processo de linha de produção é você fazer a conformação, né? A laminação, sem perdas, né? depende do que você precisa fabricar. Viu? Mas Por tipo, exemplo, pode falar. um bloco de motor. Como que você acha que é feito o bloco de motor? O bloco de motor ali, a parte atrás do estator ali? Ah, eu achei que seria A prensado, estrutura uma forma. Ou soldado, solda, faz a primeira estrutura. Não? é fundido. Ferro fundido? Mas daí Para que tá. usinar não vale a pena. Soldar não aguenta, ele estoura. Tem que ser uma peça única. Então, ele é fabricado por fundição. Não, fundição na matriz, isso, não é? Não é na matriz? Mas não é uma matriz onde você vai, aplica uma força e gera um formato.
É uma matriz onde você injeta o metal líquido e ele se solidifica numa coisa só, uma peça só. Sim, professor, eu entendo, mas, por exemplo, num processo de produção de infinitas peças, a usinagem, assim, a usinagem, igual você falou, que é desbaste, retirada de material, retirada ela vai estar presente ou vai estar presente mais em peças únicas? Igual, por exemplo, Júlio, tá aí, Júlio, precisamos de uma peça lá, o Júlio desenhou a peça lá, foi fazer, ele tem todos os materiais lá, e vamos trabalhar no torno nessa peça, vamos trabalhar na lixadeira, vamos pegar o acabamento nela, seria uma peça única a usinagem, não é? Se encaixaria A numa usinagem linha de produção é essa. também? A usinagem seria um processo, uma linha de produção. Por exemplo, você tem uma empresa aqui em Ponta Grossa, que é a antiga metalúrgica Santa Cecília, e depois virou Esmagon. Nem sei se ela ainda está funcionando ou não, mas eles criavam a peça desde o comecinho, eles fundiam a peça, daí a peça ia para a prensa, lá para a parte de conformação, depois ia para a usinagem para dar o acabamento. Então, tem toda uma sequência de processos. Então, a usinagem, ela entra num dos processos mais finais de fabricação, para você dar os acabamentos finais, você dar um formato específico. Então, essa parte da usinagem que entra tanto o desbaste, essas coisas, e entra a parte de retificação também, para deixar com um acabamento bem, uma rugosidade bem zeradinha. Então, a usinagem ela entra mais como um processo de finalização do processo produtivo. O acabamento, né, que você citou. Entendi. Você também pode criar uma peça do zero na usinagem, você compra um bloco metálico ali, vai usinando a peça. Tudo vai depender do nível de dificuldade da tua peça, o tipo de acabamento que você precisa, o tipo de resistência que você precisa. Então, tem vários fatores aí que vão fazer você escolher qual processo de fabricação que você vai utilizar. Geralmente a usinagem é mais para, por exemplo, tem uma peça que está quebrada e você não consegue fundir ela, daí você vai lá, utiliza a solda para arrumar essa parte quebrada, aí vai para a usinagem para tirar o excesso de material ali e deixar ela zeradinha. É um processo de manutenção de máquinas aí, bem muito utilizado. Eu posso te garantir. Legal. Beleza, professora. Tchau, então. Pessoal, Boa noite. Tchau, boa noite. É isso mesmo? Deixa Pode eu se ver despedir só já? aqui. Já saiu me cortando. Eu vou só conferir a chamada. Sempre apressada. O Antônio é o ligeirinho, né? Ó, Antônio, você já ganhou presença, tá liberado. Eu só vou falar quem tá com falta aqui, só para ver se a pessoa já chegou, se não chegou. Eu não vi aí a Gabriele, a Glaucia tá aí, o irmão tá aí também, né? Eu vi ele. Tá, beleza, o irmão tá aí. Kelvin apareceu? Não. Matheus eu não vi aí também. Pablo, Pedro, Rian e o Wesley. Não, né? Então, beleza. O restante todo tá com presença. Pessoal, ótima noite. Segunda-feira, começamos para valer. Tentem chegar às 7h15 aí. E Beleza, ótima professora. semana Tchau, para tchau. vocês. Até mais. Obrigado, Boa igualmente. semana. Beleza, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite a Tchau, todos. tchau. Boa noite.